Graças a Deus. Olá, povo de Deus. Paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui no meu perfil. Para você que me conhece, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Eu sou o irmão Max e eu estarei falando de Jesus hoje para você. Está começando mais um Direto na Bíblia, a palavra do coração de Deus para o seu coração. Você que está aqui comigo ao vivo, peço que você me ajude a divulgar a palavra de Deus. De qual maneira? Clique em compartilhar e encaminhe o link dessa transmissão com seus contatos, convide pessoas para assistir, compartilhe com o máximo de pessoas. Fazendo assim, você me ajuda a divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Você que já me segue aqui no meu perfil, muito obrigado. Para você que ainda não me segue, eu peço que me ajude a divulgar a palavra de Deus, apenas seguindo, curtindo, compartilhando e comentando aqui nos comentários, deixando o seu gostei aqui no perfil. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Direto na Bíblia, a palavra do coração de Deus para o seu coração. Que a paz do Senhor, que a graça do Senhor, que as potentes mãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua família nessa tarde, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você que está aqui comigo ao vivo, separe aí a sua Bíblia, seu caderno para anotação e uma caneta, para que você acompanhe a leitura, para que você anote as referências e versículos sábios dessa palavra, e para que você também possa, posteriormente, estar estudando novamente, estar instruindo outras pessoas, estar se alimentando e voltando a se alimentar da palavra de Deus, tanto ao vivo quanto em offline. Que Deus te abençoe. Vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo e Poderoso. Irmãos, livro de Gênesis, capítulo de número 37, a partir do versículo 1. Vamos estar meditando na história de José. Você que conhece a história de José, sabe muito bem que essa é uma história que nos impacta, independente da idade que temos, independente do horário que lemos, independente do dia que meditamos. Essa história é uma história que mostra o quão poderoso é o Deus que nós servimos e mostra o quão poderoso é você ser fiel, você ser obediente e você cumprir princípios na presença do Senhor. Abra comigo, por favor, Gênesis capítulo 37, versículo 1, em nome de Jesus. Vou dar um minutinho para você procurar na sua Bíblia. Deus abençoe. Elô é o perfil que apareceu, que está curtindo a live. Que Deus te abençoe. Faça como Elô e deixe o seu gostei, clica no coraçãozinho. Vamos meditar na palavra de Deus nessa tarde, em nome de Jesus, Deus Santo e Poderoso. Pessoal, vamos juntos meditar na palavra, vamos juntos divulgar o Evangelho, vamos juntos divulgar a palavra de Deus. Basta apenas seguir, curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. O link está na bio do perfil. Que Deus te abençoe. Ative a notificação para que assim, cada vez que houver uma nova transmissão, você seja notificado. Você que achou a Bíblia, coloca um amém aí. Achou o versículo, a leitura na palavra, coloca um amém nos comentários, seu pedido de oração. Ao final da transmissão estarei orando por você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá? Gênesis capítulo 37, versículo 1 diz assim: Jacó morava como estrangeiro na terra de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. José, tendo a idade de 17 anos, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Versículo 3. E Israel amava mais a José do que a todos seus filhos, porque era um filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica longa. Versículo 4. Os seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos eles. Por isso, os odiavam e não poderia falar-lhe pacificamente. José teve um sonho e ele contou a seus irmãos. Assim, eles o odiaram mais ainda. Que Deus te abençoe você que leu até aqui. Que Deus te abençoe você que já foi seguindo. Que Deus te abençoe você que comentou. Deus abençoe Renatinho Lima, que colocou glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada um que está se inscrevendo no canal. Glória a Deus. Antes de nos aprofundarmos aqui,
Eu quero aqui expressar a minha gratidão para você que tem acreditado no meu ministério. Quero expressar a minha gratidão para você que tem me apoiado, me ajudado, me auxiliado a divulgar a palavra de Deus. Para a glória de Deus, minha não, de Deus, alcançamos 108 pessoas, alcançamos a marca de 108 inscritos no canal do YouTube. O que isso significa, irmão Max? Significa que o Evangelho está sendo anunciado, significa que o nosso trabalho aqui nas lives está dando certo, significa que você que está do outro lado, que tem curtido, tem compartilhado, tem comentado, tem seguido, tem se inscrito no canal, está me ajudando a divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. A honra não é minha, a honra é de Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo poder e toda adoração. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe. Essa é a maneira que eu encontrei para falar de Jesus. Essa é a maneira que eu encontrei para falar desse Deus tão poderoso para você. Essa é a maneira que eu encontrei para pregar o Evangelho. E eu peço que você me ajude. Talvez você não possa levar um versículo a uma pessoa pessoalmente. Leva um vídeo meu. Leva um trecho das pregações. Encaminhe o link para essa pessoa. Talvez você não tenha nem mais força para orar. Assista às pregações. Lá nós oramos. Lá eu intercedo por você. Eu tenho orado e jejuado por cada um que tem se inscrito aqui. Isso aqui não é apenas uma transmissão. Isso aqui não é apenas um perfil. Isso aqui é uma família. Isso aqui é uma comunidade. Estamos juntos divulgando a palavra de Deus. Então quero agradecer a você, primeiramente a Deus e segundamente a você que tem me ajudado a divulgar a palavra de Deus. Você faz parte dessa obra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você que quiser apoiar a nossa transmissão, você que quiser deixar uma oferta pelo algoritmo, que Deus te abençoe. Você quiser fazer de forma bancária, eu vou falar rapidamente. Minha chave Pix é pixmaxsilva@gmail.com. pixmaxsilva@gmail.com. Varão, você está pedindo dinheiro? Não. Eu disse você que quiser, você não é obrigado a nada. Eu estou pregando a palavra não para ganhar dinheiro, estou pregando a palavra para o nome de Jesus ser anunciado. Mas se você quiser nos ajudar, nós, para a glória de Deus, agora temos microfone. Você que tem me acompanhado sabe muito bem que eu venho fazendo as transmissões com fone de ouvido, outra hora sem fone de ouvido. Hoje nós temos uma cadeira aqui equipada para a transmissão. Você que já me acompanha sabe que já fiz transmissão aqui sem cadeira, sem nada, só com banquinho. Estamos aqui com o cenário mudado para a glória de Deus. E eu quero expressar aqui minha gratidão a quem tem me ajudado a isso. A minha esposa, que tem me apoiado, tem me ajudado, que preparou esse cenário, que correu atrás do microfone, que me ajudou em cada passo. Você, homem que está me ouvindo, você é casado, você não é nada sem a esposa que você tem. E você, esposa, você é casada, você não é nada sem o marido que você tem. Porque entenda que Deus, ele não trabalha onde há divisão. E antes de entrarmos na palavra, eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Honra a sua família, honra seu casamento. Nós vamos meditar aqui sobre honra, mas honra a sua família, honra seu casamento, honra quem está do seu lado, honra quem esteve do seu lado quando ninguém mais estava, honra quem esteve do seu lado quando ninguém mais quis acreditar em você. Porque Deus honra a quem honra, daí honra quem tem honra. Eu quero deixar aqui minha gratidão à minha esposa, do Roselis, que tem me apoiado. Peço que você também a siga, ela também divulga o Evangelho de uma maneira com louvor e adoração. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Pastor, ora por mim. Amém, irmão. Ô varão, recebo, mas ainda não sou pastor não, sou apenas um instrumento. Mas oro sim por você. Fica na transmissão, que estarei apresentando a você na transmissão. E mesmo que você saia, fica tranquilo que até o final da transmissão eu vou lembrar de você e orar por você. Vou colocar até aqui no comentário, aqui, na minha anotação, pedido de oração por Renatinho. Pra não achar que eu tô mentindo, tá? Ó, Renatinho. Pronto. Oração. Tá aqui, ó. Tá anotado. Vamos meditar na palavra de Deus? Renatinho, você tá ao vivo aí? Aproveita esse momento. Coloca sua mão direita sobre o seu coração. Eu vou te apresentar em oração. Vou interceder por você e você vai orar também. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Usa a sua fé. Eu vou unir minha fé com a sua fé. Irmão, não tenho mais fé. Aproveita esse momento para praticar a fé. Em nome de Jesus. Coloca sua mão direita sobre o seu coração. Renatinho, todos que estão aqui ao vivo. Você que puder colocar a mão direita, coloque. Irmão, estou trabalhando. Ore em espírito. O que é orar em espírito? Eleva seus pensamentos a Deus. E como eu faço isso? Pensa no céu. Pensa em Deus. Para tudo que você estiver fazendo agora, se você puder,
Tô trabalhando, não posso. Tô limpando a casa, você pode. Tô cuidando da criança, você pode. Mas vai chorar, deixa chorar, chama para orar também. Convida pessoas para orar agora, vamos orar. Vamos orar, convida pessoas para orar nesse momento. Convida pessoas para clamar a Deus nesse momento. O dia passou e você nem orou ainda. O dia passou, Deus te guardou até agora e sequer você tem entrado na presença de Deus para agradecer, quer seja pelo alimento, pelo livramento, o que tem acontecido na sua vida. Aproveite esse momento para orar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Apresentar a palavra de Deus. Peço que vocês me ajudem a orar pelo Renatinho. Vamos orar um pelos outros agora, em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, poder e glória para todos sempre. Amém. Senhor meu Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, oh Espírito Santo, nesse momento eu quero te apresentar, Deus, mais uma transmissão, Pai, para falar da tua palavra. Quero te apresentar o Renatinho que pediu oração. Quero te apresentar aqueles que estão aqui assistindo, Senhor, que ainda não pediram oração, mas eu creio que precisam também, porque eu também preciso. Pai, que não seja apenas mais uma transmissão, Senhor, mas que seja um culto, mas que seja um momento, Pai, de nos encontrarmos contigo, com a tua presença, Senhor. Ah, Espírito Santo, obrigado por até que isso ter nos guardado. Obrigado por até que isso ter nos livrado, Senhor. Nós acordamos porque o Senhor nos guardou. Nós nos alimentamos porque o Senhor preparou o alimento. Estamos falando, ouvindo, vendo e respirando, porque o Senhor renovou as tuas misericórdias sobre a nossa vida, Pai, e nos concedeu, Deus, a honra, a bênção de ter mais um dia de vida. Oh, Espírito Santo, entra agora nesse lar, entra agora nessa família, entra agora nessa casa. Deus, essa pessoa que é viciada no alcoolismo, alcança ela agora. Essa pessoa que é viciada, Senhor, no tabagismo, no cigarro, na nicotina, na maconha, na droga, Pai, na pedra de crack, alcança agora através dessa transmissão. Alcança agora através dessa oração, porque a oração chega onde nossos pés não alcançam, Pai. Fortalece pessoas agora, nos fortalece, me fortalece para falar da tua palavra. Coloca as palavras corretas na minha boca, Senhor. Eu te apresento essa transmissão, te apresento a leitura da tua palavra, Senhor. Oh, Espírito Santo, seja comigo em mais uma transmissão. Dai-me sabedoria. Abençoa cada um que assistir ao vivo ou assistir depois. Abençoa cada um que tem apoiado. Deus, obrigado pelos 108 inscritos. Obrigado pela vida da minha esposa que tem me apoiado. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que tem curtido, comentado, compartilhado e seguido a transmissão. Senhor, sou apenas um instrumento. Essa é a maneira que encontrei para falar de ti, Jesus. Abençoa-nos, Pai. Se conosco. É o que lhe pedimos. E crendo, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, você que orou. Que Deus te abençoe, irmão Renato. Que Deus abençoe cada um que curtiu. Irmãos, essa tarde, para você que chegou depois e não acompanhou a leitura, a leitura está sendo feita em Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Vamos começar a leitura em nome de Jesus. Que Deus abençoe Maria, que me seguiu. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Se inscrevam no canal também, o link está na bio do meu perfil. Ativa a notificação. Oh glória, entreguei minha vida para Deus. Corpo e alma, foi na transmissão, varão. Que Deus abençoe sua vida. Aleluia, só para entender, coloca aqui no comentário, você aceitou Jesus agora, varão? Irmão Renato, você aceitou Jesus agora? Aleluia, uma alma para o Senhor, se for realmente uma alma para o Senhor, aleluia. Ora para mim, eu estou desde o começo da semana passando mal, dando febre, com corpo ruim, não aguento mais, Andressa. Louvado seja Deus, irmã Andressa. Acabamos de orar e apresentar a cada um, irmão. Tenha fé que a oração que nós fizemos aqui está te alcançando agora também. Tenha fé que a presença que nós estamos tendo nessa transmissão, que é a presença de Deus que estamos convidando para nos acompanhar, que pedimos que o Senhor nos alcance e te alcance agora também, em nome de Jesus. Amém? Receba a tua cura, teu milagre, tua libertação. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Louvado seja Deus.
Irmão Renato colocou que entregou seu corpo, sua alma para Deus, que aceitou Jesus. Oh, irmãos, louvado seja Deus. Esse é o meu propósito. A palavra do Senhor diz que o homem que ganha almas, ele é sábio. Esse é meu propósito, falar de Jesus. A intenção que eu tenho aqui não é ganhar dinheiro, não é que eu seja conhecido, mas é que a palavra de Deus seja conhecida, que o Senhor Jesus seja conhecido por você. Meu papel é pregar. Minha função é pregar a falar de Deus. Quem te convence é o Espírito Santo. E você que também quiser fazer como nosso irmão Renato, é mais uma alma para o Senhor e quiser aceitar Jesus, coloca aqui nos comentários: eu quero aceitar Jesus. Sou batizado na Assembleia de Deus, mas tinha ido para o mundo, agora voltei para a honra e glória. Aleluia! Dá uma glória a Deus aqui nos comentários, pessoal. Dá uma glória a Deus aqui no comentário se você está acompanhando isso, irmão. É uma alma para o Senhor. Vou até tirar um print, só um minuto. Vou tirar um print aqui para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pronto, tirei um print. Ô varão, que Deus te abençoe. Pega firme, irmão. Pode ter certeza que eu estou orando por você. Pode ter certeza que você está na minha oração. Coloquei aqui, ó, seu nome no pedido de oração. Eu vou estar apresentando a você. Vou pedir para o ministério onde eu congrego lembrar de você nas orações. Eu tenho orado e jejuado por cada um de vocês. Se você, antes de entrar na transmissão e nos aprofundarmos mais, se durante a transmissão você quiser aceitar Jesus, ou se durante esse momento você quiser aceitar Jesus, está com vergonha, irmão, você tem que ter vergonha de pecar. Você tem que ter vergonha de ir para o inferno. Você tem que ter vergonha de Deus estar te dando mais uma oportunidade, assim como deu para o nosso irmão Renato, que é batizado na Assembleia de Deus. Olha o campo que esse homem era. Olha o rebanho que esse homem pertencia. E por algum motivo se afastou, mas decidiu voltar para os caminhos do Senhor. Você tem que ter vergonha de estar no mundo, irmão. Você tem que ter vergonha de Deus estar te dando uma oportunidade de você aceitá-lo, de você voltar para os caminhos dele, de você ter uma nova vida. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua família, te libertar, seja do que for que está te aprisionando. Você tem que ter vergonha de estar rejeitando Jesus. Você tem que ter vergonha disso, irmão. Você não tem que ter vergonha de aceitar Jesus. Você não tem que ter vergonha de servir a Deus, como nosso irmão Renato colocou. Eu não posso ter vergonha de Deus. Exatamente, varão. Não tenho vergonha de Deus. Eu não tenho vergonha, estou falando de Jesus. Se fosse para fazer dancinha aqui, eu teria sim, como tenho. Se fosse para mostrar corpo aqui, eu teria sim, como tenho. Mas falar de Jesus? Não. Porque o mundo não tem vergonha de ser mundo. Os pecadores, as pessoas que estão no mundo da impiedade não têm vergonha de fazer o que eles fazem. As pessoas não têm vergonha de beber, fumar, se beijar em público. Por que você tem que ter vergonha de servir a Deus? Aleluia, Deus poderoso. Eu peço pela restauração do meu casamento, em nome dele, Giovanni Rodrigues. Aleluia. Vou orar assim em nome de Jesus. Amém? Como eu acabei de falar para a nossa irmã Andressa, irmã, acabei de fazer a oração aqui. Vou estar apresentando o Giovanni também na oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Estou aqui, ó, anotado. Giovanni, em nome de Jesus. Tá bom? Anotei aqui mais um pedido de oração. Vamos entrar na mensagem para não ficar tão longa a live e nós nos perdermos. Você que acompanhou a leitura, vamos entrar. Você que não acompanhou, abra sua Bíblia aí rapidamente. Capítulo 37, versículo 1 de Gênesis. Já começamos a transmissão com uma grande bênção. Nosso irmão Renato voltou para o Senhor. Vamos nos ajudar aqui, um orando pelo outro, um acompanhando o outro, um apoiando o outro em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vou falar pela última vez aqui antes de ler. Você que chegou depois, você que pegou durante o trajeto, você que quiser aceitar Jesus, coloca no comentário: eu quero aceitar Jesus. Eu tenho certeza e eu prometo para você que eu paro a transmissão e oro por você em nome de Jesus. E você que ainda não me seguiu, siga aqui rapidamente, para que assim como nosso irmão Renato foi alcançado e retornou para os caminhos do Senhor, novas almas sejam alcançadas, novas pessoas, novas famílias sejam alcançadas pela transmissão, pelas orações, pelas pregações. Divulga nossos trabalhos, divulga nossas postagens, se inscreva no canal, ativa a notificação. Que Deus te abençoe. Aleluia, aleluia, Deus. Pastor, irmão, aleluia. Não tenho pai, não tenho mãe, só Deus para me dar força para continuar. Varão, eu vou dizer algo para você nesse momento. É exatamente dele que você precisa. Vou falar uma palavra do Senhor para você nesse momento, um versículo. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia.
Foi isso que o Senhor disse para o profeta. E Ele diz para você nessa tarde: antes que você tivesse pai, que você tivesse mãe, que você tivesse irmão, que você tivesse patrão, que você respirasse e acordasse, o Senhor já te conhecia. Não foi em vão que você retornou aos caminhos do Senhor nessa tarde, que você está sendo alcançado por essa transmissão, pela oração, pela palavra. Você é um rebanho, você é uma ovelha preciosa para Deus, você é um vaso precioso para Deus, varão. Não desanima, pega firme. Agora procura um ministério onde você congregava, um ministério mais próximo da sua casa, mas uma igreja bíblica, uma igreja séria que é cristocêntrica, em volta firma. Realmente vai ser uma honra um dia poder te acompanhar, te encontrar pessoalmente, te dar um abraço, te saudar com a paz do Senhor Jesus. Mas se isso não acontecer, onde nós nos encontraremos no céu. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos entrar na palavra. Versículo 1. Jacó morava como estrangeiro na terra de seu pai, na terra de Canaã. Irmãos, nessa tarde que nós estaremos meditando na mensagem que retrata a história de José. Quem era José? José, nós sabemos o que ele se tornou. Talvez você já tenha, sim, ouvido falar de José. Talvez você já tenha, sim, visto histórias de José, ouvido louvores que contam sobre José. Mas você se focou, ou você focou, essa é a expressão correta, você focou em quem José se tornou. E quem José se tornou? Governador do Egito. Mas nessa tarde aqui nós estaremos acompanhando quem era José antes dele se tornar quem foi. O que José fez? O que aconteceu na vida de José? E aqui eu quero estar entrando na leitura. Eu peço muito a sua atenção, peço que você acompanhe com a Bíblia aberta, tenha papel e caneta na mão para anotar. Estaremos falando aqui sobre o tema nas mãos de Deus e na contramão do mundo. Nosso irmão Renato retornou para os caminhos do Senhor. Nosso irmão Renato estava nas mãos do mundo. Nosso irmão Renato estava na mão do pecado, na mão do diabo, de Satanás. Mas nessa tarde ele saiu das mãos do diabo e veio para as mãos de Deus. E hoje se colocou na contramão do mundo. Esse é o tema que estaremos meditando nessa tarde. Faça uma introspecção nesse momento. O que é uma introspecção, irmão Max? É você olhar para dentro de si. Como? Feche o seu olho, analise. Se você não puder, apenas medite, reflita. E meditar é imaginar. Faça uma análise rápida da sua vida. Você está na mão de Deus e na contramão do mundo? Ou você está na contramão de Deus e na mão do mundo? Como nós sabemos se estamos nas mãos de Deus e na contramão do mundo? E como nós sabemos se estamos na mão do mundo e na contramão de Deus? Fica até o final da transmissão que você vai aprender. Começando a primeira leitura, versículo 1 é a etapa de José. E aqui nós estaremos falando por fases. E aqui eu já preciso te alertar e te orientar nesse momento. Seja você homem, seja você mulher, seja você criança, independente da idade que você esteja, ou a sua região que você mora, independente desses fatores, todo ser humano, tanto eu quanto você, sempre estaremos passando pelas fases que José passou. A primeira fase da vida de José se dá nas mãos de seu pai e nas mãos de sua mãe. Irmão, como isso se aplica na minha vida? Lendo que José, na primeira fase da sua vida, ele esteve na mão de seu pai e na mão de sua mãe. Quando você nasceu, você estava nas mãos de quem? Nas mãos do médico, do enfermeiro que te retirou do útero da sua mãe. Então, a primeira mão que te pega quando você nasce é as mãos de um médico. A segunda mão que te pega quando você nasce, durante o seu nascimento. Mas, assim como nós nascemos, todos nós um dia morreremos. E quando nós nascemos, estamos nas mãos do médico e da mãe. Quando nós morremos, também estaremos nas mãos de alguém. Será uma mão que irá carregar o nosso corpo. Será uma mão que irá colocar a nossa última roupa. Será uma mão que irá carregar o caixão que nos levará até a sepultura. Será uma mão que irá selar aquela sepultura. E será uma mão que irá jogar terra sobre aquela sepultura. Então, não menospreze essa palavra. Todo ser humano passa pelas fases de estar nas mãos de alguém, estar nas mãos de uma autoridade,
estar nas mãos de alguém que está ali exercendo poder, ora por um tempo menor, ora por um tempo maior, ora por um tempo onde você pode reagir, resistir e se impor, e ora por um tempo onde você tem apenas que ceder. A primeira fase da vida de José, ele estava nas mãos de seus pais, nas mãos de sua mãe. Por quê? Porque José, antes dele ser governador, ele era filho. Estaremos meditando aqui quem eram os pais de José, a genealogia de José. Antes de José se tornar homem, rapaz, adulto, governador do Egito, grande em poder e autoridade, ele esteve sobre uma autoridade. Ele esteve sobre o governo de seu pai. E quando José estava sobre o governo de seu pai, a Bíblia diz que Jacó morava em terra estrangeira, como estrangeiro na terra de seu pai, na terra de Canaã. E aqui nós entramos na primeira instrução. Quem eram os pais de José? O pai de José está escrito aqui no primeiro versículo de Gênesis 37. Ninguém mais, ninguém menos do que Jacó. Quem era Jacó? Jacó, ele era filho de Isaac. Jacó, ele era aquele irmão que quando nasceu segurando nos pés do seu irmão mais velho, porque ele veio depois. Era o irmão mais velho de Jacó, Esaú. Quem era Jacó? Jacó foi aquele homem que quando o seu irmão ali, já grande, já adulto, a Bíblia diz que Esaú trabalhava no campo, Esaú caçava, Esaú era homem que vivia da força do seu braço. E Jacó, a Bíblia diz que Jacó era homem de tenda, era homem do lar, era homem que ajudava sua mãe. Enquanto Esaú fazia aquilo que o pai agradava, Jacó fazia aquilo que a mãe se agradava. Quem era Jacó? Jacó é o pai de José. E nós sabemos que Jacó é muito conhecido como suplantador, porque seu nome significa isso. E aí, quando seu irmão Esaú chega da caçada com fome, ele pede comida, Jacó está preparando um guisado e uma sopa de lentilhas. E aí, a Bíblia diz que Esaú lhe pede, me dê um prato de comida. E aí Jacó, ele faz um negócio com seu irmão. Me vende a sua primogenitura, me vende a sua bênção, me vende o seu direito de ter vindo primeiro, me vende o seu direito de ser o irmão mais velho, que eu te dou um alimento. E aqui eu preciso te alertar, irmão, toma muito cuidado com o seu dia de fome. E quando eu falo de fome, não estou falando apenas de fome física, fome terrenal, estou falando da sua fome espiritual, estou falando da sua fome emocional, estou falando da sua fome psicológica, psíquica, financeira. Toma muito cuidado, porque nesse dia, Satanás sempre colocará alguém na sua frente para te estender a mão. Mas a mão que o diabo te estende é a mão do mundo. A mão que o diabo te estende não é a mão de Deus. A mão que o diabo te estende é a mão que tira a sua bênção. A mão que o diabo te estende é a mão que tira a sua família. A mão que o diabo te estende é a mão que tira a sua saúde, que tira a sua vida espiritual, que te leva para o mundo e posteriormente te leva para o inferno. E a Bíblia diz que Esaú aceitou as mãos de Jacó. Esaú aceitou aquilo que estava vindo da mão de Jacó. E o que acontece com Esaú? Ele vende a sua primogenitura. Ele vende o seu direito de ser irmão mais velho. E aí, nos aprofundando rapidamente, novamente, sobre quem é Jacó. Jacó foi o homem que mentiu para seu pai. Quem era o pai de Jacó? Isaac. A Bíblia diz que quando chega o momento de Isaac liberar a bênção sobre a vida do irmão mais velho, quem é o irmão mais velho? Acabei de falar, Esaú. Jacó, por orientação da sua mãe, se veste como seu irmão. Como? Mata um cordeiro, pega as peles do animal e passa sobre a lisura do seu pescoço, das suas mãos, do seu braço. E a Bíblia diz que ali Isaac, quando apalpa Jacó, se passando por Esaú, Isaac lhe pergunta: quem és tu, meu filho? E Jacó responde: eu sou Esaú, meu pai, teu filho. Levanta-te, come e se alimente, para que a tua alma me abençoe. Pô, irmão, ele havia comprado a primogenitura de forma terrenal. Ele havia comprado o direito de ser abençoado de forma terrenal. Mas eu preciso te orientar novamente aqui sobre cuidado com a fome. O diabo sempre colocará alguém à sua frente, ao seu caminho,
para te oferecer comida, para te oferecer o alimento. Mas se com a mão ele te dá o alimento que alimenta a sua carne, com a outra mão ele tira a bênção que alimenta o seu espírito. Se com a mão ele dá o alimento que te favorece nessa terra, com a outra mão ele arranca aquilo que te favorece no reino dos céus. Se com uma mão ele te estende, ele te ganha, sabe qual é a outra mão que é retirada? A mão de Deus. Isaías 59. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa ajudar, nem seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Mas o meu e o seu pecado causa divisão entre nós e Deus. Está recebendo nesse momento? Está entendendo a leitura da palavra? Toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque nesse momento o diabo pode estar te estendendo a mão e você está aceitando. É uma proposta indecente que está chegando na sua vida e você já assinou. É alguém que está batendo na sua porta para ir beber e você já está se vestindo para ir beber. É alguém que está preparando aí um cigarro, uma maconha, uma pedra de crack e você já está se preparando para consumir isso. É alguém que você chegou chorando, contando como está a sua vida, como nossa irmã pediu oração pelo relacionamento, disse assim: abandona esse homem, abandona essa mulher. Não presta, você é novo, você consegue coisa melhor. E você está dando ouvido para essa pessoa. Aleluia. Deus abençoe sua vida, meu amor. Já estou chegando. Amém. Minha esposa do Rosales. Vem com Deus. E você está aceitando, irmão. Você está aceitando a mão do diabo. E sabe o que isso vai levar? A sua família. Vai levar seu casamento. Vai levar a sua saúde. Vai te colocar em laço. Vai fazer com que você, de repente, entre num acidente que irá ceifar a sua vida. Irmão, recusa. Diga não. Diga não. Sabe por quê? Porque Esaú, ele era um homem que ele vivia da caça. Ele era um homem que ele vivia do que ele colhia, do que ele lutava para conquistar. Mas ele chega em casa. E quem está na casa de Esaú? Seus pais, sua mãe, seu pai. Você acha mesmo que não tinha alimento na casa de Esaú? Mas por que ele vai até Jacó? Porque ele queria aquilo que era mais fácil. Ele foi na mão do irmão, de repente, no seu intelecto, na sua intenção de que meu irmão vai me dar o que comer porque o meu irmão cozinha. Irmão, nem tudo que é fácil vem de Deus. Nem tudo que está dando certo na sua vida é a mão de Deus que está no controle. Nem tudo, irmão. Sabe por quê? Porque o reino dos céus, que é o reino dos céus, é tomando a força. A palavra que o Senhor disse para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. E sabe onde Josué estava? Em fase de luto, porque seu senhor Moisés havia acabado de falecer. Aí Deus aparece para Josué e diz assim: Josué, ei, olha para cá. Josué, meu servo Moisés é morto. Agora levanta-te, juntamente com esse povo, e marche. E passa o Jordão. Aleluia. Aleluia, Deus poderoso. Irmãos, e aí a primeira fase da mão que ele passa, a primeira fase da vida de José é nas mãos de seu pai, nas mãos de Jacó. Irmão, Jacó só foi isso de ruim? Não. Ele foi até o dia que ele teve encontro com Deus. E quando que Jacó teve encontro com Deus? Quando ele passa o vale de Jaboque juntamente com a sua família e fica sozinho. E a Bíblia diz que ali aparece um varão, um anjo do Senhor, e começa a lutar com Jacó. E a Bíblia diz que Jacó, ele agarrou o anjo com as suas mãos. Você está entendendo o poder que é nas suas mãos? Porque com as mãos físicas, carnais, como a minha e a sua, se você olhar para a sua mão, não tem nada de especial. Uma mão carnal que sangra, que tem osso, que tem nervo, que tem pele. Mas com as suas mãos carnais, ele agarrou o anjo e começou a lutar com o anjo. E a Bíblia diz que quase amanhecendo o anjo lhe manda: me solta, me solta, me solta. Ele diz: eu não te solto, eu não te solto, eu não te solto. Ei, receba esse nome de Jesus. Não solta aquilo que Deus colocou na sua vida. Irmão, está doendo, não larga. Irmão, minha família está dando trabalho, não abandona. Irmão, meu filho está me dando dor de cabeça, não coloca para fora, não amaldiçoa. Irmão, eu estou orando tanto tempo e nada muda. Não desista de orar. Se está na sua mão, não larga. Pega firme, fica firme, aguenta. A vitória é dos que resistem. A vitória não é de quem começa bem, de quem termina bem. Mais importante do que o início é o fim das coisas, irmão. Talvez você até começou bem e na caminhada você desistiu, como nosso irmão fez aqui, o Renato.
Mas hoje Deus está te dando uma nova chance, Deus está te dando uma nova oportunidade. Não abandona a sua família, não abandona seu trabalho, não abandona a sua saúde, não abandona Deus acima de tudo, irmão. E a Bíblia diz que ali, quando ele luta com o anjo, com as mãos o anjo pega a sua espada e fere a juntura da sua coxa, e ele não solta. E a Bíblia diz que depois que ele foi ferido, o anjo lhe pergunta: qual o seu nome? E Jacó responde: meu nome é Jacó. Mas ele não se passou por Esaú? Passou. E por que para o anjo ele não mentiu? É porque você e eu podemos mentir para o nosso pastor, para a nossa pastora, para a nossa mãe, para o nosso pai, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para o nosso filho, para o nosso patrão, para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para nós mesmos. Mas diante de Deus, nada fica encoberto. Está entendendo? O caminho é Jesus, a verdade é Jesus e a vida é Jesus. Quer parar de viver uma vida de mentira? Quer parar de viver uma vida de mentira? Aceita Jesus. Volta para os caminhos do Senhor nessa tarde, enquanto há tempo, porque Ele está voltando. E talvez seja tarde demais quando você se der conta disso. E a Bíblia diz que o nome de Jacó é mudado de Jacó para Israel. O pai de Jacó era Isaac. O pai de Isaac era Abraão. Olha de onde José estava vindo. Aí talvez você se pergunte assim: varão, mas aí já José estava privilegiado. Olha o histórico de vida dele. Filho de Jacó, que teve numa luta com um anjo seu nome mudado. Filho de Jacó, que recebeu a promessa de ser chamado Israel. Israel, povo de Deus. Irmão, é fácil. Até eu queria estar na casa de meu pai. Porque o pai de Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel, era Isaac. Isaac é o filho da promessa de um homem de 99 anos, de uma mulher de 90 anos. É o filho da promessa que Deus faz. E o pai de Isaac é Abraão, que teve o seu nome mudado para Abraão, pai da fé, em Hebreus 11. Um dos patriarcas, aquele que pela fé foi justificado, que contra toda esperança em esperança creu. Aí é fácil estar na casa do pai. Até eu queria estar na casa do meu pai. Aí é fácil passar pelas mãos dos pais. Aí é fácil, porque na minha casa meu pai bebe, minha mãe fuma. Na minha casa meu pai traiu minha mãe traiu meu pai. Na minha casa está tudo destruído. Aí é fácil. É fácil, irmão. É fácil estar passando pela fase da mão do pai. Certeza? Você tem certeza disso? Então você não está lendo a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se Jacó, eu citei aqui apenas algumas fases da sua vida, se Jacó era quem era, e ele era o pai de José, o avô de José sendo Isaac, mentiu. A Bíblia diz que ele, numa fase de fome, como eu te disse aqui no começo da leitura, numa fase de fome ele desce até uma cidade chamada Gerar. E por medo de chegar naquela cidade, os homens da cidade, mas aí foi Isaac, né? E Abrão? Louvado seja Deus. Irmãos, e aí a Bíblia diz que o pai de Jacó era Isaac, como eu falei para você. E a Bíblia diz também que ele, quando chega na cidade de Gerar, ele mente para os homens daquela cidade, dizendo que sua esposa Raquel era sua irmã, que não era sua esposa. Desagrada a Deus. Aí você fala: irmão, mas e Abrão, que teve o seu nome mudado para Abraão? E Abrão, que era o pai da fé, que contra toda esperança em esperança creu? Aí é fácil, porque o bisavô de José é Abraão, o pai da fé, pai de multidões. O homem que por causa dele Deus poupou Ló. O homem que por causa dele Deus atende a oração e diz que se houvesse 50 justos, 20, 40, 35, um justo em Sodoma e Gomorra, Deus pouparia aquela cidade, não faria. O homem que Deus diz que era o amigo de Deus. É fácil, porque se na minha casa eu estou passando pela fase das mãos do meu pai, mas o meu bisavô, ele é Abraão, é muito fácil. Por quê? É só eu seguir os passos do meu avô, certeza? Você sabe por que Isaac mentiu? Você sabe por que Isaac disse que Raquel não era sua esposa, mas sua irmã? Porque seu pai, Abrão, enquanto era Abrão, descendo para o Egito, a Bíblia diz que ele também fez a mesma coisa. Quando ele chega no Egito, ele teme que os egípcios matassem ele,
Porque Sarai era muito bonita, porque Rebeca era esposa de Isaac, Raquel era esposa de Jacó. Sarai era esposa de Abraão. E ele pega ela e também diz que ela era sua irmã. E é tomada como esposa por Faraó. Tá entendendo a genealogia? Aí você fala assim, irmão, mas o que isso se aplica na sua vida, na minha vida, na vida de quem está assistindo? Eu te explico e te aplico nesse momento a leitura, para que você não fique apenas na parte da introdução. Irmãos, independente do laço familiar que você tenha, independente de quem foi seu bisavô, seu avô, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, seu cunhado, seu primo, seu filho, depende de você mudar de vida. Cabe a você querer uma mudança de vida. Cabe a você querer ter novas atitudes. Você não é obrigado a seguir o passo de ninguém. Você não é obrigado, não é obrigada a fazer nada do que ninguém faz. Mas eles bebem, você não tem que beber. Mas eles fumam, você não tem que fumar. Mas o que vão pensar de mim, o que vão pensar é problema deles, irmão. Você tem que pensar na sua vida. Você tem que pensar que a sua salvação depende de você. Se sua família não quer nada com Deus, cabe a você querer algo com Deus. Se sua família não quer orar, ora você, irmão. Essa é a genealogia de José. Na primeira fase, em que ele passa pelas mãos do pai, esse é o pai de José, esse é o avô de José, esse é o bisavô de José. E José, ele tomou uma esposa e disse que era sua irmã? Ele nem casou ainda. E José, ele mentiu? Não. E José, ele se rebelou? Não. O que José fez? Versículo 1, a Bíblia diz, versículo 2, essas são gerações de Jacó. Medita comigo direto na Bíblia. Acompanha aí a leitura para você entender. Estas são as gerações de Jacó. José, porque até 30 anos de idade era conhecido, era reconhecido e era identificado como menor de idade. Então, para você que está muito apressado aí dizendo que as promessas de Deus na sua vida estão demorando, dá uma segurada, respira um pouco. Você ainda não está preparado, irmão. Irmão, mas eu já me preparei. Você se preparou. Mas Deus vê aquilo que você não vê. Deus sonda o seu coração, o seu pensamento mais profundo da sua alma, porque Ele é o único alfa e ômega. Ele é o alfa e ômega, o princípio e o fim. Deus é aquele que vê o seu passado, Deus é aquele que te vê nesse momento, e Deus é aquele que vê o seu amanhã. E a Bíblia diz que quando José tinha 17 anos, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia a seu pai notícias a respeito deles. Nesse segundo versículo aqui, ainda está na fase onde José estava passando pela fase das mãos do pai. Pai de José, Jacó. Eu te expliquei quem que era o avô. Avô de José, Isaac. Pai de José, Jacó. Avô de José, Isaac. Bisavô de José, Abraão. Os três mentiram. Abraão, Isaac e Jacó mentiram, enganaram e deram seu jeitinho. Jacó andava com os filhos de Zilpa e de Bila. E quem eram os filhos de Zilpa e de Bila? Para você que não lê a Bíblia e não acompanha, eu vou te explicar rapidamente. Zilpa e Bila eram mulheres de seu pai em Gênesis 37. Mas Zilpa e Bila, quando Jacó trabalha por Raquel 7 anos, e a Bíblia diz que chegando à fase em que se cumpriu 7 anos, ele chega em seu tio Labão. Olha o cerco, olha o quadro familiar de José, olha da onde José veio, olha onde José está inserido. Na primeira face das mãos, ele está na mão do seu pai. A Bíblia diz que quando Jacó chega na fase de 7 anos, ele pede para si Raquel, a seu tio Labão. Irmão, mas aí o Labão, se ele era tio de José, Jacó, e se Jacó pede para ele a filha, então ele se casou com a prima? Sim, ele se casou com a prima. Por quê? Porque aqui ainda está no começo de tudo. Entendeu? E aí ele chega lá e pede para ela, para Labão, sua esposa. Labão engana. Como? A Bíblia diz que ele dá uma festa, e dado essa festa, Jacó bebe, e uma vez que Jacó está bêbado, tomado por vinho, tomado por álcool, a Bíblia diz que Labão, tarde da noite, pega sua filha, Leia, e manda que Leia vá se deitar com Jacó e não Raquel. E a Bíblia diz que ele pega uma das suas servas e dá a Raquel como a Leia como serva, e a primeira serva era Bila.
Então, uma vez que os filhos de José, os filhos de Jacó, citados aqui, eram filhos de serva, eles não serviam. Posteriormente, quando Jacó acorda e vai cobrar seu tio, ele tem sim para si realmente a sua esposa, Raquel, e é lhe dado ali a sua segunda serva, Zilpa. E posteriormente ele tem filhos, ele se deita com essas mulheres que eram servas e tem filhos com elas. Mas aí, se a genealogia de José, se a antecedência, os antepassados, antecedentes de José, mentiram, enganaram e deram o seu jeitinho, você acha mesmo que, uma vez que Jacó fez o que fez e errou, os filhos vindos das suas servas não fariam o mesmo com ele? Porque Jacó aqui já é Israel em Gênesis 37. Mas a Bíblia diz que uma vez que isso acontece, sabe o que eles faziam? Eles enganavam. Os filhos de Jacó, que eram irmãos de José, em Gênesis 37, filhos de serva não serviam. Filhos vindo da mentira, mentiam. Filhos vindo do engano, enganavam. Filhos vindo da facilidade humana, facilitavam sua própria vida de maneira humana, mas complicavam sua vida de maneira desumana. Tá entendendo? E aqui eu preciso te alertar novamente para você que é pai. Irmão, aquilo que você faz com seu filho, você vai colher lá na frente. Se hoje você está abandonando a sua família, como eu te disse aqui, se hoje você está abandonando seu pai, sua mãe, lá na frente você irá colher isso. Então, aproveita que está ouvindo a transmissão aqui, que está ao vivo, e liga para o seu pai, liga para sua mãe. Irmão, mas ele errou comigo. Irmão, você não errou com Deus, não? Vai dizer que hoje o dia inteiro você não pecou contra Deus? Vai dizer que essa semana toda você não fez nada que desagrade a Deus? E se Deus decidir te cobrar isso, você vai falar o que para Deus? Que Deus errou? Que Deus está errado? Liga, irmão. Liga para o seu pai. Liga para sua mãe. Liga para o seu filho. Faça as pazes com seu irmão. Jacó errou com Esaú, mas a Bíblia diz que ele se reconcilia com Esaú. Isaac e Abraão erraram, mas a Bíblia diz que eles reconciliaram, eles se consertaram, irmão. Conserte seus erros. Errou com pessoas, conserta. Ah, irmão, mas por que eu tenho orado tanto pela reconciliação da minha família e nada tem acontecido? É porque Deus faz aquilo que você não pode fazer. A ligação você pode, então Deus não vai ligar para você. A mensagem do WhatsApp você pode, então Deus não vai mandar uma mensagem do WhatsApp para você, irmão. Irmão, por que minha família não dá certo se eu estou orando tanto? É porque você precisa entender que quando você ora em nome de Jesus, você tem que orar pelo que Jesus oraria. Orar em nome de Jesus não é usar o nome de Jesus para realizar nossos próprios desejos. Pedis e pedis e não recebeis, porque pedis mal. E quando pedem, pedem para os seus próprios desejos. Está entendendo? Deus faz aquilo que você não pode, mas o que você pode fazer é você que tem que fazer. Faça as pazes com a sua família. Peça perdão. Libere perdão. Ajude alguém. Sirva. E eu tenho certeza. Faça isso. Eu quero ver se a sua vida não muda. Começa você tomando a primeira atitude. E a Bíblia diz que os filhos de Zilpa e de Bila eram irmãos de José. E José trazia a seu pai, Jacó, ou Israel, como você prefira chamar, notícias sobre os erros de seu irmão, de seus irmãos. Então, na primeira fase da vida de José, ele estava nas mãos de seu pai. E o que ele fazia na casa do pai? Ele contava os erros dos irmãos. Então, ele não errava com os irmãos. Ele temia seu pai e era obediente. Ele era apacentador de ovelhas, ele era pastor de ovelhas e apacentava as ovelhas juntamente com seus irmãos. Ele trabalhava. Sabe que isso me assemelha? Que quando nós estamos na fase da criança, na fase da infância, a gente olha para os nossos pais como nossos senhores, como nossos heróis. E aí a gente vai crescendo, vai se tornando adolescente, rapaz, homem, mulher e constitui família. E é natural que você se afaste da sua família, é natural que você se afaste do seu irmão, da sua irmã, que você se afaste do seu pai e da sua mãe. Mas aí chega na fase que a gente está tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que a gente esquece de onde a gente veio. José na fase do pai, na fase em que ele está na mão de seu pai, ele era obediente e temente, e apacentava ovelhas, e não cumpria os mesmos erros que seus irmãos cumpriam. Versículo 3. E Israel amava mais a José do que a todos seus irmãos, porque era um filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica longa.
Na primeira fase da mão da vida, ele está nas mãos de seu Pai. E a segunda fase, irmão? Se uma vez, na sua primeira fase, ele está na mão do Pai, na sua segunda fase, ele está na mão dos seus irmãos. Quando você nasce, como eu te disse aqui, você está na mão de alguém, e depois na mão do seu pai e da sua mãe. E na segunda fase, na mão dos seus irmãos. Se você é filho único, não tem irmão, você deve ter primos e tios. Mas se você é o filho mais velho, você tem irmãos menores e você tem que ajudar seus irmãos. Ou se você é filho do meio, filho caçula, você tem um irmão mais velho, é natural que esse irmão mais velho, que essa irmã mais velha, tenha autoridade sobre você, se levante por você. Deus poderoso, Deus santo, amado. É natural que esse irmão mais velho, ele tenha autoridade e te limite em algumas fases, cuide de você, ou até mesmo brigue com você. E todos nós passamos por isso. A segunda fase da vida de José, ele está na mão dos seus irmãos. E quando se dá isso? Quando ele conta para os irmãos os seus sonhos. Leia comigo. Versículo 8, Gênesis 37. Então seus irmãos lhe disseram: porventura tu serás rei sobre nós? Ou porventura tu reinarás sobre nós? E eles odiavam ainda mais por causa de seus sonhos e por causa de suas palavras. Versículo 25. Versículo 24. E eles o tomaram e o lançaram no poço, mas o poço estava vazio, não havia água nele. Quando eles se sentaram para comer pão, eles quem? Os irmãos de José, filhos de Bila e de Zilpa. Eles se sentaram, se levantaram e os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam perfumes, bálsamos e mirra, que iam levar ao Egito. E Judá disse a seus irmãos: que proveito teremos se matarmos nosso irmão e esconder seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas, para que nossa mão não seja sobre ele, porque nosso irmão, nossa carne e seus irmãos aceitaram sua proposta. Primeira fase da vida de José, nas mãos dos pais. Segunda fase da vida de José, nas mãos dos irmãos. Se do pai ele recebe uma túnica longa, se do pai ele recebe amor, na segunda fase da sua vida, dos seus irmãos, ele recebe, sabe o que? Traição. Recebe, sabe o que? Engano, mentira. Recebe, sabe o que? Homicídio, tentativa de homicídio. Porque a Bíblia diz que quando José conta os sonhos para seus irmãos, a Bíblia diz que eles se levantam contra seu irmão. Eles se levantaram contra José e o lançaram no poço. E uma vez que o lançaram no poço, eles planejavam matá-lo. Colocaram ele no poço para morrer, só que o poço não tinha água. E se tivesse água? José foi jogado amarrado. Ele teria morrido afogado. Receba esse nome de Jesus. Ainda que pessoas se levantem contra você para te fazer mal, ainda que pessoas levantem as mãos para te matar, seja espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, se você estiver nas mãos de Deus e na contramão do mundo, a armadilha que lançaram contra você será arrancada, será derrubada, será cortada em nome de Jesus. O poço que prepararam para você, que lançaram para te derrubar, servirá para te levar. O poço que te lançaram para morrer, se você estiver na mão de Deus, irmão, haverá livramento, haverá vitória, haverá bênção. E a Bíblia diz que eles, uma vez que jogam José dentro do poço, Judá se levanta. E Judá fala assim: que proveito teremos jogando nosso irmão lá dentro, matando nosso irmão? Que proveito teremos com o sangue de José? E a Bíblia diz que eles planejam vender José. Mas antes disso, quando eles vão para matar José, sabe quem se levanta para defender José? Rúben, um dos irmãos. E diz assim: não matemos para que o sangue dele não decaia sobre nós. Irmão, se você estiver nas mãos de Deus, Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Se você estiver nas mãos de Deus, ainda que muitas pessoas se levantem, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmão, como que eu não vou ser atingido se eu estou passando por isso? É porque Deus não te livra de passar pela fase, Deus te livra na fase. Porque que glória teria se você não passasse por prova? Que experiência você teria se você não passasse por luta? Que experiência você teria se você não fosse provado? Se você não fosse exortado? Que resistência você teria no dia mau, se toda a sua vida só fosse desenhada em ti as mãos?
Como você saberia enxugar a lágrima dos olhos de alguém se uma lágrima nunca tivesse caído dos seus próprios olhos? Como você saberia liberar uma palavra de cura, uma palavra de consolo e de conforto sobre a vida de alguém se ninguém nunca tivesse feito isso por você? Se você nunca sentiu a dor de ninguém, você nunca pode dizer que você passou por dor. E se você não passou por dor, irmão, não espere que Deus te use para liberar a dor da vida de ninguém. Pense nisso, medite nisso. A terceira fase da vida de José é na casa de Potifar, nas mãos de Potifar. E quem era Potifar? Gênesis 39, versículo 1. José foi conduzido ao Egito e Potifar, cortesão de Faraó, chefe da guarda egípcio, o comprou da mão dos ismaelitas que o haviam conduzido para lá. Ao 2. E o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero, e estava na casa de seu senhor o egípcio. Irmão, eu não vou pedir para você dar glória a Deus não, mas se Deus estiver falando contigo, irmão, fica à vontade, coloca um glória a Deus aqui no comentário, coloca um aleluia. Olha que versículo grandioso. Olha o que aconteceu na vida de José. Na primeira fase da sua vida, ele está na mão do pai, na mão da mãe. E ele é pastor de ovelhas, obediente e temente. Na segunda fase da sua vida, ele está na mão de seus irmãos. Ele é traído, lançado num poço para morrer e depois vendido aos ismaelitas, como escravo por 20 moedas. E na terceira fase da sua vida, nas mãos de Potifar, nas mãos de uma autoridade. Irmão, como isso se aplica na minha vida? Sabe como isso se aplica na sua vida? A fase da vida de Potifar é a fase da sua vida de trabalho. A sua primeira fase da vida na casa de seu pai, da sua mãe, quando você ainda não consegue andar com suas próprias pernas, é adolescente, jovem, criança. Irmão, o que eu devo fazer? Eu sou adolescente, estou morando com meus pais, ou eu estou passando por uma fase difícil, ainda não consegui sair da casa do meu pai, ainda não tenho minha própria independência. Cumpra os mandamentos. Êxodo, qual? Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. E na segunda fase da minha vida, quando eu estou na fase das mãos dos meus irmãos, como? Tendo pessoas para me ajudar, dependendo de pessoas, dependendo que alguém se levante para me ajudar, seja financeiramente, seja no alimento, ou abrindo uma porta, uma oportunidade. Irmão, não devolva na mesma moeda. Está passando por fase difícil, tem pessoas se levantando contra você. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Não se canse de fazer o bem, porque se você não se cansar de fazer o bem, você colherá o seu fruto a seu tempo. E na terceira fase da minha vida, irmão, como na vida de José, que é na fase da vida de Potifar, nas mãos de Potifar, nas mãos do patrão, da patroa de trabalho. Eu acordo tão cedo, chego tão tarde, eu trabalho o mês inteiro, não tenho férias, não sei o que é isso. Honre, faça o seu trabalho com excelência, faça tudo como para o Senhor. A palavra de Deus diz isso. É Deus que vai te recompensar. Seu patrão não está reconhecendo o seu esforço, Deus está vendo. Tem pessoas no seu trabalho que te desvalorizam como funcionário, Deus está vendo. As mãos de Deus estavam sobre José. O Senhor estava com José. Versículo 2, Gênesis 39. E o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero. Por que José se tornou próspero? Porque as mãos do Senhor, porque o Senhor estava com José. Deus vai te alcançar nesse seu trabalho. Deus vai te honrar nessa porta de emprego que você está passando. Seja limpar o chão de alguém, Deus vai te honrar nisso. Seja retirar o lixo, Deus vai te honrar nisso. Seja fazer uma unha, seja pintar um cabelo, seja segurar um portão, seja entregar um panfleto, Deus vai te honrar nisso. Porque não se trata do seu cenário, não se trata de volume financeiro, não se trata de pessoas. Você só precisa que Deus esteja com você.